Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, o texto já está na tela. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém. Você pode ocupar o seu lugar. O pastor nos convidou ontem para trazer uma palavra, irmãos, à igreja, hoje. E eu voltando para casa, aqui do nosso seminário, orando a Deus, pedindo: Senhor, me dá uma palavra. Eu não quero tirar lá dos arquivos os esboços que nós temos, né? Guardamos aí ao longo dos anos. Não quero, Senhor, não quero falar o que eu quero falar, eu quero falar o que o Senhor colocar. E, na volta, eu olhei o para-choque de um carro e tinha uma frase que falava da bondade de Deus, o Deus que é bom, o Deus que é bom. E, no mesmo instante, irmãos, o Espírito me levou a esse texto. E aí, eu quero repartir com os irmãos hoje uma palavra dentro desse texto que nós lemos. Esse texto fala de um moço, de um homem, que corre ao encontro de Jesus. Encontrando-se com Jesus, ele se ajoelha e faz aquela pergunta tão importante: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus não estranhou, porque ele é Deus, mas a colocação aqui nos leva a pensar talvez isso. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O próximo slide, por gentileza. O tema da palavra desta noite, irmãos, da nossa reflexão é esta: Bom mestre, que devo fazer? Você pode repetir comigo? Bom mestre, que devo fazer? E aí eu quero, inicialmente, irmãos, tecer algumas considerações a respeito desse texto. Primeiro, que 3 abençoados evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, registraram este acontecimento. Uns com menos, outros com mais detalhes, o que só faz enriquecer o relato. Mateus diz que uma pessoa se aproximou. Lucas já diz que foi um homem muito rico. Chega a dizer, colocar riquíssimo, ele era riquíssimo, importante na sociedade. Então, cada um dá um detalhe que acaba acrescentando a história, enriquecendo o fato. Muito bem. Próximo slide. Muitos foram os feitos do Senhor Jesus durante a sua vida e seu ministério. Muita coisa, porém, não foi registrada, mas o que foi é para nós de suma importância. Você concorda comigo? Amém? O próprio João vai dizer no último versículo, o evangelista João vai dizer no último versículo do seu evangelho, capítulo 21, verso 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu. Olha que João conviveu com Jesus muito próximo. Creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém? Que foi muita coisa boa, irmãos. Aleluia! Foi muita coisa maravilhosa que Jesus fez. E João disse, olha,
Se a gente colocasse, não ia ter livro que coubesse, que desse vazão aos seus feitos. Toda a palavra de Deus tem a sua utilidade. E Paulo, ele coloca 2 textos ali que são preciosos para nós, para nos dar fundamentos a essa nossa colocação. Ele vai dizer, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Você pode ler comigo? E é o quê? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para o quê? Perceberam a beleza ali da colocação do texto? Começa com o ensino, aí o indivíduo parece que resiste, aí vem a repreensão, amém? Parece que ele endurece um pouco, aí vem o quê? Aí vem a correção, aí ele aprende, aí ele é educado na justiça, a fim de que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para tudo. É assim que Deus trabalha conosco, irmãos. Traz a palavra, aí a gente endurece, a gente resiste, aí ele repreende, né? A gente ainda endurece um pouquinho, aí ele corrige, aí a gente acerta, amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Que a gente acerta o passo. E em Romanos, capítulo 15, verso 4, também é uma outra palavra muito boa para este tópico. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Então vamos tirar, meus irmãos, desse texto coisas boas para a nossa vida. Amém? Porque eu penso que o nosso grande desejo é acertar. O nosso grande desejo é não perder. Nosso grande desejo é ser vitorioso nos nossos desafios, nas nossas dificuldades, nas nossas etapas. É o que a gente quer, passar o nosso tempo usufruindo do que Deus tem para nos dar. Então, esse texto tem algumas lições dentro desse tema que nós comentamos com os irmãos. Senhor, bom mestre, o que é que eu devo, o quê? O que é que eu devo fazer? Então, nós vamos ver agora nesse texto, irmãos, algumas coisas que Jesus coloca que nós temos que fazer. No final, você vai levar um pouquinho de susto, porque eu estou assustado até agora. Eu fiquei assustado, estou pedindo misericórdia, estou pedindo graça, estou pedindo a Deus que Ele me ajude, porque você vai ver coisa aqui no final do que nós temos que fazer, que eu diria que é muito forte. Primeiro, volta lá um pouquinho anterior. Primeira lição desse texto. O que é que eu devo fazer? O que é que devemos fazer? É a mensagem desse texto, nesta noite. Você pode ler comigo? Devemos nos pautar por atitudes certas, independentemente de outras agirem de forma o quê? Irmãos, o que não falta é a gente fazendo errado. Gente mentindo, gente lesando, gente sendo desonesto, gente sendo injusto. O que não falta é nós não temos compromisso com esses. O que nós temos que nos pautar é fazer as coisas o quê? Certas. Não importa se os outros estão, não importa. Não importa. Hoje a sociedade parece que ficou como que, não, tem que ser esperto, mentir, e para poder... Não é o nosso caso. Nós vamos nos pautar, aleluia, por atitudes, o que, irmãos? Certas. Não importa se o vizinho, se o colega, se o companheiro, se a sociedade, se o grupo está agindo errado. Não é o nosso caso. Não vai ser o nosso caso. Então vamos ao próximo. Então vamos ver aqui, irmãos, próximo slide. Vamos ver aqui algumas atitudes certas deste homem, que esse texto me ensina. Esse texto me ensina as coisas certas que eu posso ver aqui nessa passagem. Primeira coisa certa deste homem, ele vai o quê, irmãos? Ao encontro de Jesus. Aleluia! Olha que coisa bonita, irmãos. Ele não vai ao encontro da morte, ele não vai ao encontro do luto, ele não vai ao encontro da tragédia, ele vai ao encontro da vida, ele vai ao encontro da bênção, ele vai ao encontro da vitória. Olha que coisa bonita, que coisa certa. Vir ao encontro de quem? E o que é que nós viemos hoje fazer aqui, irmãos? Viemos ao encontro de Jesus. Viemos ao encontro de Jesus. Pastor, mas você não está em todo lugar? Está. Mas ele disse que na sua casa há
um ambiente especial. Ali eu vou ouvir, vou abençoar, vou sarar. Os meus olhos, o meu coração vai estar ali. Há uma palavra própria de Deus para isso. Há um clima propício para Deus agir. Pastor, se eu orar em casa, Deus vai me ouvir? Vai ouvir. Vai ouvir a gente como nós estivermos, irmãos. Vai ouvir. Né? Mas há uma palavra dele e ele honra a sua palavra de que aqui é um ambiente próprio para ele sarar, para ele abençoar. Amém? Para ele trazer a vitória. Então ele vai ao encontro de Jesus, é a primeira atitude deste homem. 2, ele vai ao encontro de Jesus, o que, irmãos? Correndo. Ah, que coisa bonita! Aleluia! Ele entende que ele tem pressa. Encontrar-se com Jesus é algo prioritário, que não pode esperar. Ele não pode deixar passar. Me aconteceu uma experiência ontem. Foi hoje, na verdade. Foi hoje, né? Hoje me aconteceu. A Glorinha saiu para a escola à tarde, eu costumo levá-la, mas hoje eu não pude. E aí, ela esqueceu o celular. Depois que ela tinha saído, eu olhei e a Glorinha esqueceu o celular. Peguei o celular, irmãos, com um chinelo. Peguei o elevador, mas ela não é muito rápido. Quando eu fui ver, ela já estava no final da rua. E eu correndo na rua, irmão, de chinelo, gritando, Glorinha, Glorinha. E ela não me ouvia. Que figura, irmãos. Glória a Deus que ela ouviu e eu dei o celular. Esse homem, eu acho que ele fez mais ou menos parecido, irmãos. Ele saiu correndo, estrada fora. Para o quê? Encontrar-se com Jesus. Então, a primeira atitude certa deste homem é o encontro de Jesus. Segundo, ele foi com pressa, ele foi correndo. Quando ele chega, o que é que ele faz? E se aproxima, ele faz o quê? Ele se prostra. Oh, irmãos, que coisa bonita! Aleluia! Ele não fica de pé, ele não pega um banquinho e sobe mais alto, porque ele era importante. Lucas vai dizer que ele era uma pessoa da sociedade, né? Ele não pega um degrau, ele não pega um pedaço de pedra, um tronco e sobe. Não, ele faz o quê? Ele se prostra. Ele se prostra. Aleluia! Ele se prostra diante de Jesus. Aí, irmãos, e ao dirigir-se a Jesus, ele faz o quê? Ele o chama de quê? Bom mestre. Meu Deus, aleluia! Ele diz bom mestre. Jesus me chama de bom? Bom é só Deus. Né? Aí então ele faz a pergunta certa também. Senhor, que farei para herdar o quê? A vida eterna. É a melhor pergunta, irmãos. A pergunta mais importante que todos deveriam fazer. O que eu devo fazer, Senhor? Mateus vai dizer que eu faço de bom para herdar a vida eterna. Mateus usa essa colocação, essa qualidade de bom para herdar a vida eterna. Então aqui está algumas atitudes certas deste homem. O próximo slide. O que as atitudes erradas provocam? Primeiro, elas tendem a levar-nos ao entendimento de que elas são o quê? Normais. E então, nos acostumarmos com ela e passarmos a considerá-las o quê? Naturais. Você sabia que o mentiroso, ele não tem nenhum ressentimento, não tem nenhum trauma, não tem nenhum medo, não pensa duas vezes em mentir? Porque mentir é tão natural, é tão corriqueiro, não é? Tão corriqueiro. Então, as coisas erradas tendem a entrar em nós como coisas normais. Não, é assim, a vida é assim. É assim que a gente age, é assim que a gente resolve. E aí a coisa passa a incorporar dentro do nosso sistema de entendimento como uma coisa natural. E aí pode levar-nos o quê, irmãos? A consequências o quê? Terríveis, trágicas. Vide Davi. Você se lembra de Davi? O texto, a grande tragédia, irmãos, o grande divisor de almas, de águas, vamos chamar assim, o grande divisor de águas da vida de Davi, para mal, foi aquele episódio de Batseba. Não foi o assassinato propriamente dito. Não foi o adultério propriamente dito. Foi quando ele tinha que ir à guerra como rei e fez o quê? Não foi. A coisa começou ali. Qual era o lugar dele? Na guerra, no campo, na batalha. Não foi. A coisa começou ali. E aí a coisa começou a degringolar ali. Porque ele vê Batseba e sim, vai perguntar quem é, manda chamá-la.
ao adultério, à gravidez, e aí depois ao assassinato, à mentira e todas as coisas. E a gente vai ver que dali, irmãos, a vida de Davi mudou, meu Deus. Muito, 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 muito. Absalão, Tamar, Aminon e só notícias tristes na família. Até o final, até o finalzinho, já idoso, já passando o reino para Salomão. Luta, luta, luta. Então, atitudes erradas podem nos levar a consequências, o quê, irmãos? Terríveis, terríveis. Dão-nos a falsa ideia de que encontramos uma solução imediata. Né? Dizer uma coisa, olha, encontrei a solução. A solução foi dizer diferente. A solução foi mentir. Não, é uma falsa ideia de que a solução está ali. E no mundo espiritual, somos um quê? Pontos negativos contra quem? Porque um abismo chama o quê? A palavra de Deus está dizendo. Muito bem. O próximo. Primeira lição, então, irmãos. Primeira lição que a gente aprende aqui é que a gente deve o quê, irmãos? Ter atitudes o quê? Certas. Atitudes certas. Esse texto me ensina, olha, que as nossas atitudes sejam atitudes certas. Não importa se os outros estão nos acompanhando, se os outros estão nos aprovando, se estão até, de certa forma, nos elogiando, não importa. A minha atitude tem que ser certa. É isso que esse texto me ensina. E a segunda lição desse texto está ali. Devemos o quê? Os mandamentos do Senhor. Você percebeu na leitura? Diante da colocação daquele homem, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, né? O que Jesus diz? Ele sabe os mandamentos? Eu quero saber se você sabe os mandamentos. Minha colocação para você, você sabe os mandamentos? Porque, irmãos, eu devo conhecer os mandamentos do Senhor. E eu coloquei ali, conhecer os mandamentos é mais do que uma opção, é o quê? Você sabia que ninguém vai ser absolvido num tribunal, num julgamento, alegando que não sabia? Que aquilo era um crime? Que aquilo era uma falta? Eu lembro de um colega, vamos dizer assim, que trabalhava comigo, e ele assumiu uma função de supervisor, e ele não se inteirou bem das suas funções, e houve um problema lá, um princípio de alagamento, ele foi à audiência, e ele era novo, ele tinha acabado de chegar, acabado de assumir aquela função. Irmãos, chegou a ser triste, porque na audiência que ele foi anexado a parte de ocorrência. Olha, tudo que ele devia fazer estava ali escrito na ordem interna. Ah, mas eu não tive tempo de ler. Não justifica. Mas eu não tomei conhecimento. Não importa. Não importa. Então, desconhecimento não justifica ninguém. Desconhecimento não absolve ninguém. Nossa obrigação é conhecer os mandamentos do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia! E aí nós temos uma escola dominical, aí nós temos a palavra terça-feira, aí nós temos a palavra quinta-feira, nós temos a palavra domingo pela manhã, nós temos a palavra do Senhor. Se não está motivado, a responsabilidade é de cada um. Conhecer os mandamentos do Senhor. Conhecer os mandamentos do Senhor é a tônica daquele que quer ser o quê? Um obreiro. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja o quê? Alguns anos atrás nós tínhamos uma expressão, eu não tenho ouvido muito mais essa expressão não, pelo menos uns 4 anos atrás, eu ouvia muito essa expressão. Não sei se alguém vai se lembrar aqui, a expressão dizia assim, fulano é bom de Bíblia. fulano, fazia menção a certo, e fulano é bom de Bíblia, esse é bom de Bíblia. Esse é bom de Bíblia. Os irmãos ouviram isso já? Chegaram a ouvir já essa expressão? Fulano e ciclano. Esse é bom de Bíblia. Quer ser um obreiro? Quer trabalhar para o Senhor? Quer servir ao Senhor? Aleluia! Obreiro na recepção, obreiro na visita, obreiro no evangelismo, obreiro aonde for. Quer ser um obreiro? Maneja bem a palavra da verdade. Então aqui não é questão de opção. Não é questão de... Para nós não é. A não ser que nós sejamos bastante responsáveis. E nós não somos. Glória a Deus por isso. Jesus disse aos saduceus, numa conversa, numa discussão, a respeito da ressurreição, e trouxeram para Jesus a questão da ressurreição. Disse, o Senhor Moisés disse que se a viúva não deixar filhos,
se o homem morrer e ela ficar sem filhos, que o outro irmão e o cunhado case com ela. Mas eram 7. E os 7 morreram. E aí como é que fica essa questão? A resposta de Jesus foi muito direta. Vocês estão errando. E sabe onde é que vocês estão errando? Não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. Você está errando, e você está errando em não conhecer a palavra. Então, irmãos, o que é que eu devo fazer? É a palavra do Senhor para mim nesta noite. Eu devo conhecer os mandamentos do Senhor. Você pode glorificar a Deus nesta noite? Eu tenho que agir corretamente. As minhas atitudes têm que ser atitudes corretas. Corretas. E aquele homem me dá o exemplo, irmãos. Vários aspectos. Já analisamos aqui. Segunda atitude deste homem. Conhecer os mandamentos do Senhor. Terceira lição. Podemos, o slide, por gentileza? Você pode ler comigo? Devemos. Quando Jesus disse, sabe os mandamentos? O que eu quero saber de você é se você sabe os mandamentos. E aí Jesus vai dizendo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele prontamente respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha, o quê? Juventude. Quando Jesus diz ali, observar, quando o texto diz ali, observar, é praticar, é viver os mandamentos do Senhor. É viver os mandamentos do Senhor. É isso que eu devo fazer, é viver os mandamentos. E aí Jesus vai dizer uma coisa, irmãos, tão simples, mas tão direta. Lá em João, no capítulo 14, ele vai dizer, está ali, se me amais, se de fato você me ama, guardareis o quê? Os meus mandamentos. É muito simples. É muito simples. Reivindicamos a bênção porque amamos. Reivindicamos que tudo tem que dar certo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto muito desse versículo, cito muito. Às vezes, nas rodinhas que a gente tinha de jovens antigamente, o versículo predileto, o meu era esse. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí, olha, se você me ama de verdade, então faça favor de guardar o quê? Os meus mandamentos, viver os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? Esse é o que me ama. A coisa é direta, irmãos. Não tem meio termo, não tem meia conversa. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será o quê? Amado por meu Pai. E eu também o quê? O amarei e manifestarei o quê? A Ele. Aleluia! Oh, que coisa linda! Aleluia! Ele vai ser amado do Pai. Eu também vou amá-lo e vou manifestar-me o quê? A Ele. Então, irmãos, o que eu devo fazer? É a pergunta de Deus para nós nesse texto. Primeiro, atitude correta. Segundo, conhecer os mandamentos do Senhor. Terceiro, observar os mandamentos do Senhor. Amém ou não amém? Até aí está light, irmãos? Está tranquilo? Estamos preparados para o que vem agora? Ou a gente encerra aqui? É forte. É forte. Talvez você se choque um pouco com o que você vai ouvir. Mas é o texto. Pastor, viver corretamente, atitude. Amém, está certo, pastor, é isso mesmo. Conhecer os mandamentos, é isso mesmo, pastor, está certo. Concordo, concordamos. Observar, viver os mandamentos, concordamos. Agora vamos ver o que vem agora. No próximo slide. Devemos ser perfeitos. Devemos ser perfeitos. Então respondeu o mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, mas Jesus, fitando-o, amou e disse, só uma coisa, o quê? Te falta. Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás o quê? Um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Pense comigo, analisemos juntos. Jesus é o mestre, que está avaliando o aluno, que está avaliando o discípulo. Aí o discípulo vem e traz as questões. E Jesus diz, certo, 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 certo. Você acertou todas. Você só errou uma. Irmãos, talvez na nossa avaliação, o que é que nós faríamos? Está aprovado.
Você respondeu várias perguntas, foram vários questionamentos colocados para você, várias questões. Em todas elas você diz que faz, que acerta. Não adultera, não furta, honra pai e mãe, não defrauda ninguém. Só acertando as questões. Só falta uma. Talvez se fosse eu, irmãos, eu já dei aula há muitos anos, dou aula há muitos anos, né? Está aprovado, garoto. Você só falta uma, não é? No bom senso, qual é o professor que reprova um aluno por ter errado apenas uma? O que é que Jesus diz? Falta uma. E você tem que preencher essa uma que está faltando. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu quero você perfeito. Aleluia! Eu quero você perfeito. É perfeito que eu quero você. Eu não aceito diferente. Você só vai ser aprovado, se é que a gente pode dizer assim, perfeito. E aí vamos ler alguns textos aqui, irmãos. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, Abraão, e ser o quê? Ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você ande na minha presença e seja perfeito. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando o quê? Mais e mais, até ser dia o quê? Está falando da nossa vereda, está falando da nossa vida. Até ser dia perfeito. Vamos continuar. A fim, 2 Timóteo 3,17, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. E perfeitamente habilitado o quê? Para toda boa. Colossenses 4, verso 12. Saúda-vos, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis o quê? Perfeitos e plenamente convictos em todo o quê? A vontade de quem? Colossenses 1, 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem o quê? Perfeito em Cristo. O próximo, por favor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tiago 1, verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Íntegros em nada deficiente. Aí eu deixei por último aqui o que Jesus falou. Pastor, Jesus falou. Mateus 5,48. Portanto, último versículo do capítulo 5 do sermão. Do capítulo 5. Portanto, sede vós o quê? Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O que Deus quer, irmãos, de nós? Bom mestre, o que devo fazer? Seja perfeito. Seja perfeito. Eu te quero perfeito. Agora vamos ver, irmãos, o próximo slide. Por quê? Porque a ordem de Deus para sermos o quê? Perfeitos. Não parece um contrassenso? Né? Ninguém é perfeito. A gente não consegue ser perfeito. Né? Mas Deus diz que a gente tem que ser perfeito. E não foi um texto isolado, que fosse, já seria o valor que tem, mas são vários textos, várias colocações, desde lá do Antigo Testamento. Parece uma coisa meio contraditória? A gente não consegue ser, irmãos. Perfeito é só Deus, a gente sabe disso. E por que Deus diz que eu tenho que ser perfeito? E por que Deus manda eu ser perfeito? E por que Ele só vai dizer, garoto, você está aprovado, porque você não tem... Não, você não está aprovado. Ainda falta uma coisa. Para você fechar tudo, para que você seja perfeito. E nós colocamos aqui, irmãos, alguns argumentos. Por que a ordem de Deus para nós sermos perfeitos? Primeiro, você pode ler comigo? Para que não nos limitemos no nosso avançar. Esse jornalista, Eduardo Galeano, faleceu ano passado. Houve uma matéria muito forte no Globo, uma cobertura, um jornalista idoso, famoso,
enfim. E num dos seus livros, eu estive lendo, e ele cunhou esta frase, irmãos. Que coisa bonita. A perfeição, ela está lá no horizonte. Eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos, e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a perfeição? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Aleluia! Você pode glorificar a Deus nesta noite? Aleluia, aleluia! Porque, irmãos, glória a Deus, aleluia! É para que eu não me limite. Deus não quer que eu diga, Senhor, eu vou fazer tudo que eu posso. Não é tudo que você pode, não. Senhor, eu vou fazer o máximo. Não é o máximo que você tem que fazer, não. Porque a gente vai começando a ajustar, irmãos, o nosso máximo. A gente vai ajustando as nossas possibilidades. A gente vai ajustando as nossas conveniências. Assim, eu fui até onde eu... Não, mas não é o nosso limite, não é a nossa marca. É a marca de Deus. A hora que eu estava, Senhor, eu fui até onde eu... Cheguei até onde eu podia ir, Senhor. Na vida espiritual, no ministério, na minha consagração. Pronto, a gente não avança mais. Mas a perfeição está lá na frente. Então, quando a gente avança, ela recua. E a gente está avançando, e a gente está indo, e a gente está caminhando, e a gente está chegando mais perto do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Para que serve a perfeição? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Aleluia! Para que eu não deixe de caminhar. Mais. Eu já contei para os irmãos aqui, de uma vigília que eu fui quando eu era garoto, e o pastor disse, olha, irmãos, eu estou aqui, irmãos. E ele foi até muito engraçado, porque eu disse, não estou aqui para ser mais santo que o pastor. Os irmãos olharam assim, né? Não estou aqui para ser mais santo do que a irmã dirigente da consagração. O povo ficou assim, sem entender um pouquinho, né? Não estou aqui para ser mais santo do que os irmãos. Eu estou aqui para ser mais santo de quê? Do que eu sou. Aleluia! Eu quero melhorar, eu quero ser mais. Não mais do que ele, eu quero ser mais do que eu sou. Eu quero ser mais do que eu sou. Vamos ao próximo. Para que Deus exige de mim a perfeição? Para que tributemos a Deus a glória devida ao seu nome. A Ele ações de graças, toda honra, toda glória, todo louvor. Ó irmãos, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo. Você se lembra de Paulo naquela visão, no seu arrebatamento? Né? Que ele viu coisas inefáveis, coisas extraordinárias, ele ficou impressionado, impactado. Aí Deus vai e coloca o que nele? Um espinho. Para quê? Para que eu não me ensoberbecesse. Para que eu me apoiasse na minha fraqueza. Ninguém tem o direito de dizer, não, eu estou bem. Não, você está longe da perfeição e Deus quer você perfeito. Então, toda vez que eu entrar aqui, eu vou dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda, me dá graça, Senhor. Porque eu não estou melhor, eu não sou melhor do que ninguém. Você não é melhor, não. Você não chegou ao nível que Deus quer que você chegue, que é a perfeição. Você chega é pela graça, é pela misericórdia. Nós chegamos é pela misericórdia. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, entrando aqui com a cabeça curvada, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Eu não cheguei lá, aonde o Senhor quer que eu chegue. O teu nível é alto. Eu não cheguei lá. Mas é a tua graça que me leva, é a tua graça que me faz, é a tua graça que me projeta. Vamos ao terceiro. Para que eu nunca me veja como tendo o quê? Irmãos, eu penso até que esse escritor se inspirou em Paulo, em Filipenses. Não sei. Não sei. Olha o que Paulo vai dizer. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, não. Mas eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus nesta noite? Aleluia, aleluia.
Eu estou longe da perfeição, não alcancei, mas eu prossigo, mas eu continuo, mas eu vou andando, porque a vida do justo é como a luz da aurora, e que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Você pode glorificar o Senhor. Então, meus irmãos, o que é que eu devo fazer? Mestre, o que é que eu devo fazer? Tem a atitude correta. O que é que eu tenho que fazer, mestre? Conheça os mandamentos. O que é que eu tenho que fazer, mestre? Observe os mandamentos. O que é que eu tenho que fazer, mestre? Agora fica mais difícil, né? Seja perfeito. Seja perfeito. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja nesta noite, em nome de Jesus.